Está na pauta, pronto para ser votado na Comissão de Finanças e Tributação, um projeto que revoga a chamada pretensão punitiva nos casos em que houver um parcelamento de um débito tributário. Hoje a lei é clara. Apenas após a quitação integral dos tributos, mesmo em caso de parcelamento do débito, é que o agente estará livre de ação penal. Para o autor do projeto, o deputado Nelson Padovani, do PSC paranaense, essa situação é injusta. Segundo ele, a pessoa física ou jurídica que tenha feito parcelamento de um débito tributário não deveria responder a um processo criminal. Na avaliação de Padovani, a interpretação do Estado a respeito do compromisso fiscal dos contribuintes, em especial os empresários, é um retrocesso. E é com ele que nós vamos conversar agora. Muito bom dia, deputado Nelson Padovani. Obrigado por participar do Manhã no Parlamento. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. É uma alegria muito grande estar nesse programa Amanhã no Parlamento e falar de um assunto muito importante para o Brasil, que é o parcelamento de crédito tributário. Eu entendo que a Câmara pode e deve revogar, por meio do projeto-lei 1210 de 2011, de nossa autoria, a pretensão punitiva nos casos em que houver parcelamento de crédito tributário. Atualmente, a possibilidade de aplicação dessa ação penal só é suspensa desde que o período de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. Imagine, os empresários agora, muitas vezes, se vê diante de uma difícil escolha, porque cada estado tem os seus problemas, suas crises, e o caso do Paraná pode ter a geada nos trigos, na região da agricultura do café em Minas pode dar uma seca, muita chuva no algodão da Bahia, ou segmentos da indústria e comércio podem ter prejuízo, e aí os empresários muitas vezes se vê diante de uma difícil escolha: pagar os funcionários ou pagar os tributos. Não que essa decisão os isente de culpa, né? Mas é preciso ver que o bom pagador mantém o compromisso de cumprir, mesmo que parcelado, as suas obrigações fiscais. Eu entendo que é um direito do cidadão empresário, da empresária, eles que geram empregos, eles que trazem o PIB para o seu estado, para o Brasil, ter a liberdade de parcelar espontaneamente os seus débitos tributários. Agora, o senhor colocou, acho que um ponto de corte importante. Tem que ser antes da apresentação da denúncia criminal, né? Se for depois, o processo continua. Ou seja, a pessoa tem que ter buscado o governo para negociar e para fazer o seu parcelamento antes de ter sido denunciado, é isso, né? Mas, Lincoln, como é que você vai parcelar uma dívida tributária se você, às vezes, a discute? Porque, muitas vezes, existe uma medida provisória que depois não se transforma em lei. E muda totalmente essa lei tributária. Então, você não pode todo o tributo que você tem ir parcelando sem discutir o mérito da questão. É injusto, né? O que está acontecendo é que o direito penal é para bandido e não para o cidadão de boa-fé, para os empresários que geram empregos. E o que nós estamos discutindo aqui é o direito de ir e vir, a liberdade, a democracia no entendimento empresarial. O senhor acredita que esse tipo de projeto pode estimular os empresários que eventualmente tenham esses débitos a buscar o governo para essa negociação? Sim, ele não vai estimular. A verdade, ele vai partir para o meio jurídico, judicial, ele vai procurar o judiciário para se proteger. Antes desse parcelamento. Há uma precipitação. O que aconteceu é que nós tivemos aí no projeto Minha Casa Minha Vida, e junto com este projeto veio essa situação do parcelamento de crédito tributário, que tirou totalmente o direito do empresário de discutir se ele deve ou não deve o imposto. Agora, venceu, ele já tem que parcelar, antes de saber se é devido. Não há oportunidade dele discutir o crédito. Não há oportunidade dele discutir o débito, o mérito do débito. Exatamente. Ele perdeu a oportunidade, a liberdade de discutir se ele deve ou não deve. Este é a questão. Eu espero que a Câmara, os deputados, o Senado, olha com muita atenção
o projeto 1210 de nossa autoria, porque ele poderá rever um erro muito grande que houve aqui na Câmara. Agora, um argumento que sempre é colocado nesses casos, deputado, é que, se por um lado beneficia, facilita a vida de quem eventualmente tenha, por uma necessidade, deixar de pagar seus tributos, por outro, acaba tendo uma ação pouco pedagógica, porque estimula quem paga em dia a não pagar. O senhor, em relação a esse argumento sempre recorrente nesse tipo de discussão, o que o senhor tem a dizer? Não, eu acho que a informática dá as condições rápida, dinâmica necessária para que as instituições cobradoras, as receitas regionais, elas cobrem de imediato, porque eles têm esse conhecimento de quem está em atraso. O que nós estamos aqui discutindo é você discutir, no momento de uma crise, você tem um dinheiro só em você escolher, paga o funcionário ou paga os tributos. Naturalmente, o empresário vai optar em pagar a folha de pagamento. E daí o que acontece? Acontece que, no momento que ele paga os funcionários e deixa de pagar os tributos, ele já é um criminoso. Ele está aí com 5 anos de cadeia pela frente. Ele não tem a liberdade de ver que ele tem que parcelar aquele tributo que ele deixou de pagar de boa fé, porque ele optou em pagar os funcionários, e numa outra oportunidade, que não é essa, de escolher entre a folha de pagamento e os tributos por não ter dinheiro, a outra oportunidade é aquela que ele tem que saber se aquele tributo realmente é devido, que foi aplicado na sua empresa. Ele não pode chegar e já ir parcelando tudo o que o governo apresenta, porque ele quebra. Uhum. Agora, são 2 processos, né? Um é um processo administrativo em que o empresário está questionando ali junto ao órgão arrecadador o valor, e outro é um processo criminal. O senhor, então, imagina que seja necessário que o processo criminal esteja desvinculado do processo administrativo. Eu só posso entrar com o processo criminal depois que o processo administrativo está concluído. Claro, se é devido o imposto. Perfeito. Exatamente. O nosso projeto ele deixa muito claro que só é devido depois que o imposto ele é realmente devido, ele é direito da União em cobrança, né? Agora, no estado do Paraná ou no restante do país, o senhor tem notícia, porque não é uma situação comum, por mais que a lei permita os 2 processos ao mesmo tempo, não é comum que o processo criminal ande tão rápido. Geralmente ele, de fato, espera. Tem acontecido episódios nesse sentido que tem preocupado o senhor? Não é. O que aconteceu é que esse projeto deveria ter passado por um crivo e discussão social e parlamentar exaustiva, né? Não ser carregado e escondido dentro de uma lei maior que tratava do salário mínimo no dia. Inclusive, eu votei. Eu sou o primeiro ano de Câmara. Eu votei, muitos votaram, mas não tinha muito esse conhecimento que depois se viu que houve um retrocesso nessa votação. Esse projeto, ele veio através de um grande projeto, de um grande projeto que a Casa teve vontade de abraçar, que é o projeto que se tratava do salário mínimo, que todo mundo tinha interesse de votar o salário mínimo para resolver essa situação do salário mínimo. E ali atrás disso tudo aí veio esse projeto punitivo que está punindo os empresários, tirando totalmente a liberdade dele de escolher se ele paga a folha agora ou ele vai pagar os impostos. Muitos, às vezes, vão optar em pagar os impostos e deixar de pagar os funcionários. Perfeito. Então, a tentativa de corrigir o que o senhor considera um equívoco cometido pelo Congresso recentemente no âmbito da aprovação da política permanente do salário mínimo. Espero que a Câmara, nossos colegas, o Senado, revê com urgência, porque nós temos que ter, pelo menos, a oportunidade de discutir o direito, o mérito de cada dívida que se assume. É esse o nosso entendimento. Não podemos parcelar dívidas sem antes saber se ela é devida ou não. Esse é o nosso entendimento, Lincoln.
Perfeito. Nós conversamos com o deputado Nelson Padovani, do PSC paranaense, autor desse projeto que suspende a pretensão do governo de punir os parcelamentos, ou punir os empresários quando houver o parcelamento de um crédito tributário, de um débito tributário. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Muito obrigado, Lincoln e Daniele, e um sucesso nesse programa amanhã do Parlamento.